Então a aposta continua muito alta na região. Eu falei mais cedo que tanto a derrubada do drone quanto a questão agora da reiteração dos ataques no Mar Vermelho, eles sugerem que existe uma disposição do patrono desses grupos, que é a República Islâmica do Irã, em não ceder à pressão dos Estados Unidos e de mostrar que tem condição de enfrentar essa pressão. Nada mais claro em relação a isso do que os ataques que o Irã desfechou no Iraque, na Síria e no Paquistão. Independente das nuances políticas, a gente já falou muito sobre isso, esse ataque no Iraque, os Estados Unidos, Israel, a Grã-Bretanha estão tentando trabalhar de maneira a também conflagrar o Iraque internamente para fazer com que os iranianos percam influência dentro do país árabe. E aqui vamos aos fatos. O presidente, o primeiro-ministro, o ministro de Relações Exteriores de Bagdá, do governo iraquiano, não do governo autônomo curdo. Arbil é a capital do Barzani, né? Parte do governo curdo, mas é o Barzani que mantém negócios aí com o MIT turco, com o Mossad israelense e tudo mais. E o governo iraquiano diz que condena essa ação. O governo iraquiano que estava sendo pressionado a retirar as tropas dos Estados Unidos do Iraque por grupos pró-iranianos, com a oportunidade do ataque, em nome do que diz ser a defesa da soberania do Iraque, eles passam a alterar o discurso e dizer que eles estão contra o que entendem agora como infringência da sua soberania. É interessante que eles não entendem como infringência da sua soberania o fato, muitas vezes, desse governo autônomo do Kurdistão fazer negócio com petróleo sem destinar receita a Bagdá. Muitas vezes eles não entendem como infringência a soberania que eles têm dentro do Iraque um governo autônomo que tem forças armadas, que tem polícia, que tem tanque, que tem defesa antiaérea, que tem mísseis, e que muitas vezes são fornecidos por inimigos, pelo menos a nível de conceito anterior do que se propugna ou propugnava na sociedade iraquiana. Então os Estados Unidos estão investindo, né, a história do soft power, com a Grã-Bretanha, com Israel, com os curdos do Barzani e com grupos sadamitas, Saddam Hussein, ligados a núcleos dissolvidos lá em 2003 do Partido Baas, que é um outro ramo do Baas, não é o Baas sírio, é a renascença árabe no Iraque, o Baas iraquiano, e também a grupos extremistas sunitas, tá? Que têm vinculação com esses grupos que lutaram aí na província de Anbar contra a ocupação dos Estados Unidos. Eu acho que era 2005 ou 2006, no momento em que a coisa ali de alguma forma acabou recrudescendo, né? Então, a tentativa de conflagrar o Iraque, de dividi-lo, não se encerra no Iraque, né? O primeiro-ministro do Líbano, Najib Mikati, ele falou hoje que entende que o que aconteceu dentro do Iraque foi uma violação da soberania iraquiana por parte do Irã e que isso deve sim ser objeto de algum tipo de repressão por parte da Liga Árabe, tá? Por parte da Liga Árabe. Então, aí, mais uma vez, você vê que ainda existe uma força dentro do Líbano, mesmo que não militar, que politicamente tenta dar uma nuance de que existe um outro comando que não seja o grupo Hezbollah. Hezbollah que tem autoridade sobre grupos no subúrbio sul de Beirute, na região sul próxima à fronteira israelense, e em outras regiões do país. Existe muita influência também de grupos ligados aos maronitas, em especial falangistas, a família Gemayel. Há também, deve ter muito libanês aqui que conhece bem essa realidade, e há também a presença de grupos sunitas e já algum ensaio de extremismo sunita, principalmente via fronteira com a Síria, na região de Trípoli, tá? Então, assim, para os Estados Unidos, para Israel, para a Turquia, porque eles estão sob o mesmo guarda-chuva, mesmo que pareça que eventualmente o governo turco é contra Israel e apoia o Hamas, tá?
politicamente, no mundo dos adultos, eles estão sob o mesmo guarda-chuva. E a tentativa permanente de criar embaraços para os iranianos, seja no Iraque, seja no Líbano, seja na Síria. Hoje uma televisão saudita fez um comunicado, eu quero crer que ainda é uma aposta política, né? É a tentativa de, eu não diria de desinformação, mas é um balão de ensaio, dizendo que o governo sírio estaria promovendo um acordo com o governo iraniano para que os iranianos não encaminhassem mais armas pelos aeroportos de Damasco e Alepo, e que também, de alguma forma, se eximissem de provocar Israel na região sul. Vocês sabem quem deu essa notícia? Al-Haddad, que é uma televisão saudita. Tá? Então, vocês percebam que existe uma tentativa de criar outras frentes de embaraço para o Irã, seja na Síria, seja no Líbano, e fortemente dentro do território iraquiano. Agora, por outro lado, muita gente vai dizer, mas o Hamas é sunita. Falamos sobre isso ontem. Como o Irã apoia o Hamas, se todo esse time sunita, de alguma forma, procura minar a influência regional do Irã. A Jordânia, que atacou na província de Suaida, matando 11 pessoas, que disse que eram grupos de iranianos ilegais. Iranianos ilegais. Tá? Para que vocês tenham ideia. A Jordânia, que criou a expressão, né, do crescente iraniano. Bom, a Jordânia também é outro espaço. A Jordânia disse, no Fórum Econômico Mundial, representantes da Jordânia dizendo que a paz com Israel é uma opção estratégica de amor. Né? Então, tentam criar vários embaraços regionais para o Irã, para que o Irã não espraie sua influência. Só que a aliança do Irã com o Hamas respeita praticamente a mesma lógica. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Tá? Por quê? Porque, na realidade, a utilização do Hamas tem o objetivo também de enfraquecer ou de dividir a atenção de Israel em relação à fronteira norte, onde está o Hezbollah, que é praticamente um parceiro, um dos maiores, eu diria, talvez o maior parceiro do interesse iraniano.